Bom dia, Rádio Barreirinha. Bom estar aqui com vocês para mais um programa, para mais informações voltadas para a sua realidade, para você empreendedor, para você que precisa hoje atender o cliente. Hoje esse é o nosso tema, trazendo para você novidades e coisas que acontecem no dia a dia, mostrando alguns passos que possam te ajudar naquilo que você precisa fazer no sua empresa, você como profissional, você como pessoa, cuida de pessoas, que trata com pessoas, e isso faz uma diferença incrível no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Sussulen Catani, presidente da cooperativa Conexão Novo Mundo, conectada com a Rádio Barreirinha, que está aí em Portugal, que distribui essa mensagem para toda a Europa, para outros países, para o Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você já sabe, mas sempre é bom reforçar, se precisar falar alguma coisa, mandar alguma mensagem, sugerir algum programa, ter alguma ideia nova, anote aí. Mais 5511 9 4566-3319. É o nosso WhatsApp ao vivo aqui. Vou distribuir para vocês um conteúdo muito interessante. Se você colocar uma mensagem, mesmo depois que já tenha passado o programa, está assistindo de novo pelo nosso canal do YouTube, fique tranquilo, a gente responde. A gente manda mensagem, informa o que está acontecendo, as sugestões que vocês fazem, vale a pena vocês entrarem em contato conosco. Repetindo, mais 5511 9 4566 3319. Então, vamos lá começar a falar desse nosso tema de hoje, sobre atendimento a um novo cliente. E aí vem a questão, né? Por que, afinal de contas, a gente está falando, o mundo está falando, né? Sobre um novo cliente. O que isso tem a ver conosco? O que isso a gente pode mudar, alterar e informar para vocês coisas muito interessantes. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui comentar é sobre atendimento. Afinal de contas, o que é esse atendimento? Atendimento é tudo aquilo que você faz para sua empresa ou para você, que você dá atenção para outra pessoa. Enquanto a gente fala de cliente, estamos falando das pessoas que estão comprando aquilo que você vende. Mas, será que é só isso? Nós temos uma questão de atendimento que envolve além do ser cliente, envolve além daquilo que você faz. Sabe por quê? Porque todos os dias, em todos os momentos, nós estamos falando com pessoas. E essas pessoas estão com intenção de nos entender. Quando a gente fala que está assim, mas eu estou vendendo para o cliente, não é que você está vendendo somente para o cliente, você está vendendo a sua imagem, seu propósito, aquilo que você realmente está colocando para as pessoas quem você é. Isso quer dizer que em todo momento nós estamos fazendo alguma venda? Sim, estamos. Para a nossa família, quando a gente quer fazer algum passeio, tem que decidir para onde vamos. Na hora que você coloca a sua opinião e que você fala aquilo que você realmente está querendo fazer, com certeza tem alguém ali do seu lado que está modificando tudo isso e mostrando para nós a forma como deve ser feito. Então, a gente veste vários papéis, isso é fácil a gente identificar. Uma hora você falar de mim, uma hora eu sou filha, outra hora eu sou irmã, outra hora eu sou esposa, outra hora eu sou mãe, outra hora eu sou a empresária, outra hora eu sou a palestrante, outra hora eu sou a escritora. E cada um desses perfis, dessas nossas posições na sociedade, a gente tem um papel diferente. Eu não vou numa palestra que eu estou falando, por exemplo, sobre gestão de tempo, porque eu vou ficar falando sobre literatura. Porque a literatura eu vou falar quando eu estou falando com escritora. Então, a gente se modifica, não que a gente tá mentindo, ou tá fingindo, ou tá sendo uma atriz, um ator, uma atriz, para poder diferenciar tudo isso. Não é isso. É que é o nosso papel, é aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente sabe. Então, quando eu sou filha, sou diferente quando eu sou mãe. Filha, eu estou ouvindo os pais, estou respeitando aquilo que eles estão nos falando. Enquanto eu sou mãe, eu estou, sim, ensinando, eu estou mostrando responsabilidades e tudo mais. Quando você está dentro de uma empresa, você está trabalhando com outras pessoas que não são da sua família. Então, você tem que coordenar, dependendo do cargo que você tem, aquela função que você vai fazer.
Então, é uma função de ouvir, é uma função de falar, é uma função de fazer os dois, ouvir e falar, é uma questão operacional que você vai ali estar manuseando aquilo, qual que é a sua função? E ali você vai fazer a sua imagem relacionada com isso. E quando a gente fala de cliente, temos que atender essas pessoas externas. E aí que a gente pode classificar e diferenciar as várias partes do atendimento que nós temos. Por isso que a gente fala do novo cliente. Há bem pouco tempo atrás, a gente vendia e depois a gente não tinha mais contato com o cliente. Hoje isso não acontece. Já tem um tempinho que não acontece mais. Você acompanha esse cliente durante muito tempo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar do cliente é quando ele entra, é a pré-venda. Quando você ainda não conhece, não sabe o que ele quer, ou adivinha, tenta adivinhar o que ele quer do seu produto, do seu serviço. Então, ali tem o primeiro atendimento na pré-venda. Então, o primeiro contato, que começa um relacionamento. Depois nós temos outro tipo de classificação e diferenciação, que é quando a gente fala da venda presencial. Então, você tem uma loja física, você tem um escritório, você fala com esse cliente pessoalmente, olho no olho. Temos a venda online, que é aquela que você nem vê, nem imagina. Você até pode imaginar, porque de repente esse cliente tem uma rede social que você consegue identificar qual que é, desde que ele te passe alguns dados, e a partir dali você vai entrar na rede social e vai ver uma foto dele, um vídeo, alguma coisa, que você vai saber, olha, é essa pessoa que eu estou falando. Aí você vai reconhecer pelo olhar aquela pessoa, que é, ou pela voz, quem que é aquela pessoa. Tem a venda do metaverso. O que a gente chama de metaverso? É um termo que já foi usado há um tempo atrás, que hoje ele está até um pouco esquecido, mas que nós usamos o tempo inteiro. O metaverso, quando a gente tem um avatar. Então, você não aparece. Nem o cliente, nem você, ou um dos dois, você não sabe quem é. Você não vê, você vê aquela imagem, aquele avatar, aquele boneco, aquela expressão que foi feita através da sua imagem mesmo, mas é um avatar, não é você que está falando o tempo todo. A inteligência artificial está sendo usada para poder fazer a venda. Então, já tem algumas diferenciações e alguma classificação. Agora tem outra, muito importante. Eu acredito que quando você conquista um cliente, o nosso custo maior é para adquirir um novo cliente. Então, você tem que fazer todo um planejamento para você conseguir atingir uma pessoa que você ainda não comprou de você. Depois que essa pessoa comprou, se você tem uma pós-venda poderosa, com certeza você vai ter o retorno disso muito fácil, muito rápido. Porque quem compra de você acreditou em você no primeiro momento. Você faz uma boa entrega. Eu não estou aqui falando que você não vai errar, nós somos errar, nós somos seres humanos. Mas que você atende esse cliente de uma forma que faça com que ele se sinta acolhido. Eu acho que a forma agora, a palavra-chave de hoje é acolhimento. Você vai ter uma pós-venda que faz gerar novos frutos. Ah, mas eu vou fazer isso só por interesse? Não. Porque às vezes pode ser que o que você faça no pós-venda é indicar uma outra pessoa, às vezes até seu concorrente. Porque você sabe até onde você pode ir com o seu produto e o concorrente pode ir um pouco além. Então, é muito importante a gente entender tudo isso e diferenciar como que eu vou fazer para que esse cliente ele fique satisfeito com você ou com outra pessoa. Esse é o grande diferencial que nós temos hoje, quando a gente pensa em como atender o cliente, em como fazer com que esse cliente seja mais espontâneo, mais verdadeiro e mais real. Agora sim, estamos ao vivo com a Rádio Barreirinha. Tivemos um problema técnico aqui, agora já está tudo ok. E vamos lá. Vou repetir de novo, gente. Estamos falando hoje sobre atendimento ao cliente. E tem alguma dúvida? Tem uma pergunta? Bora lá? Mais 55 11 94566 3319. Repetindo, mais 5511 94566 3319. Tudo isso faz com que a gente pense o seguinte, como a gente estava falando do atendimento ao cliente. Para você que entrou agora, a gente acabou de falar da importância do atendimento ao cliente e também falando das questões da comunicação, e dessa classificação e da diferenciação. Então, nós falamos de pré-venda,
venda presencial, venda online, venda no metaverso e pós-venda. Depois vai estar no canal de YouTube, vocês vão conseguir ver o comecinho dessa conversa aqui conosco, nesse dia hoje, de transformação, quando a gente fala de atendimento ao cliente. E o que a gente está falando que mudou do que era e do que é hoje, é a questão do relacionamento. Atendimento hoje é igual de relacionamento. E como você consegue esse relacionamento? Hoje nós temos apesar de termos a inteligência artificial, que está nos trazendo uma exponencialização dos nossos serviços e produtos, que a gente consegue transformar tudo isso em uma grande, como é que eu posso falar? Uma grande rede de comunicação que faz com que as pessoas entendam que é preciso não só vender e esquecer, mas se relacionar realmente. É preciso ter um network. Hoje a indicação é o auge de tudo. Quando você vai numa empresa que você entra e você ainda não teve esse relacionamento, é mais demorado você adquirir. Você precisa começar o relacionamento com uma empresa nova, todos os dias, eu diria, para que você consiga ter sempre essa movimentação de crescimento nas suas vendas. É preciso ter flexibilidade, e às vezes aquilo que você está oferecendo não é aquilo que a outra pessoa está precisando. Porém, você sabe que é necessário e você vai ali, você transforma essa movimentação em algo que seja agradável para a pessoa, porque ela pode não comprar hoje de você, mas em algum momento, quando ela precisar, ela vai te chamar, vai falar, opa, preciso dela. Ela está aqui, ela está conversando comigo, ela está falando, ela está me identificando como uma pessoa. É a pessoalidade do relacionamento. E é claro que às vezes você faz isso com a inteligência emocional, mas eles têm que perceber que, além da inteligência emocional, tem um ser humano por trás disso. E aí você consegue, né, entender aquilo que está acontecendo. E também tem pessoas que não querem falar com a pessoa do outro lado, quer falar com o computador, quer falar com a inteligência artificial. Nós temos várias gerações no mercado e vários tipos de situações. Tem aquelas pessoas que compram pela internet quase tudo que precisa e não quer ter o contato humano. Faz tudo por acessibilidade de informática. Então, vai clicando, a numeração que está falando, vale um com tal pessoa, vale dois com tal pessoa. Se você quer tal coisa e aquilo, para o pagamento vai tal número. A pessoa quer isso e está tudo bem. Mas você tem que ter o seu atendimento relacional disso, até pela inteligência artificial, porque é preciso ter um direcionamento. E aí, como é que você faz tudo isso, se você não tiver uma estrutura adequada para isso? Então, quando a gente fala de atendimento, a gente vai além, a gente integra tanto a inteligência artificial quanto as pessoas que estão ali do lado. E aí nós temos dados estatísticos que comprovam o seguinte, olha, 86% dos consumidores afirmam que pagariam mais por um produto ou serviço para ter uma melhor experiência como cliente. Perceberam? Se o cliente é valorizado, eles pagam até mais. E os clientes se lembram de um bom atendimento durante muito mais tempo do que recordam o preço. Quanto que eu paguei para aquilo? Ah, não lembro, mas eu lembro que o atendimento foi bom. E aí você tem a tão querida e desejada recorrência. O cliente volta, o cliente indica. Grande sacada é o cliente virar um fã do seu produto e da sua empresa. E aí, gente, você, além de ter todo um fortalecimento da sua marca, desculpa, você tem o fortalecimento do seu serviço e produto, da qualidade, do reconhecimento, do atendimento bem feito. Aí nós vamos entrar num detalhe que eu costumo chamar de funil de atendimento. Onde a gente já sabe funil de vendas, funil de processos, tudo aquilo que a gente fala para chegar até o final, funil de qualidade, para que você tenha aquilo. Eu vou falar para vocês sobre o funil de atendimento. Então, qual que é o primeira questão? É a prevenção. É ações que vão evitar que o cliente vai ter algum problema. Então, você conseguiu esse cliente,
e está na sua empresa, e como que você pode fazer para evitar que tenha algum problema. Então, tem que ser uma IA muito bem direcionada. Você precisa ter uma classificação de informática que vai estabelecer as conexões, e quando tem algum problema, opa, sinal de alerta, como que eu posso prevenir isso? Sabe aquelas ligações que a gente faz, que a gente recebe, com um robô, e desse robô, ele faz uma pergunta, mas sempre aquelas perguntas alternativas que tem, você não tem como dar a resposta que você quer. Em vez de você colocar um número, é um para isso, dois para aquilo, três para aquilo, você acaba escrevendo, eu preciso disso. E o que o robô faz? Volta de novo. Vale para o meu menu aquilo que está fazendo. É preciso ter ali uma inteligência, um programa que fale, caso não esteja atendido, caso não tenha essa opção, se escreveu alguma coisa que não está lá, essa mensagem tem que ser encaminhada para com outro lugar, e pode ser até com uma resposta seguinte: entraremos em contato em breve, entraremos em contato, o ideal não é nem falar em breve, tá? Não temos resposta nesse momento. Entraremos em contato em 24 horas, em 48 horas. Encaminhe uma mensagem por e-mail para ter a resposta. Tem que ter uma solução para o cliente. Não pode só simplesmente criar um outro problema e o cliente ficar irritado. Então, quando a gente fala de prevenção, é como que você vai fazer esse atendimento para que seja lá o que for que o cliente possa querer, e a gente nunca sabe o que é, então sempre tem que pensar em algo diferente. O que é que ele quer? E aí você consegue transformar tudo isso. Nós temos o autoatendimento, que é aquele que o cliente vai resolver sozinho todas as coisas. Repito, ele vai resolver, mas tem que ter a opção que a gente falou da prevenção. Então, o autoatendimento é tudo que o cliente pode fazer automaticamente, você vai colocar lá. Passo um, passo dois, você indo, e ele vai gradativamente crescendo com as informações e atingindo aonde que ele quer chegar. Eu quero uma segunda-feira de via de um boleto, tá lá. Siga esse passo, esse passo, esse passo, e tem. Quando você faz isso, é preciso também ter uma equipe que saiba e que faça revisitar isso frequentemente. Coloque uma rotina de revisão para verificar se o cliente não está ficando na mão. Porque às vezes ele precisa de uma informação diferente, que você não pensou e que você está vendo que tem uma demanda. Então, o autoatendimento, ele tem que ser preciso, sustentável e revisitado, se não é necessário para se ocorrer planejamento. E depois tem a solução, né? Onde os casos mais complicados são levados a um especialista da empresa para serem resolvidos de uma vez por todas, ou seja, não pode ser só com inteligência artificial, tem que ter alguém que no final de todo esse processo fala, não, agora eu vou pegar, esse é o processo individual. Então, você tem uma listagem, sei lá, tem 1.000 atendimentos por dia, você vai ver que são poucos, talvez 5%, 2%. Eu estou falando desse percentual por mês, que você precisa realmente ter uma pessoa. E quando tem essa pessoa, ela vai, desculpa novamente, estou um pouquinho resfriada, então a gripe aparece aqui, uns espirrinhos. Enquanto você tem essa sensação, essa informação de que são poucas as pessoas, quando você tem alguma pessoa especialista que vai resolver esse problema, individualmente, esse problema ele pode se voltar lá para o processo de prevenção, e você pode ter novamente aquilo que você precisa no seu funil de atendimento. Perceba que essa prevenção, esse autoatendimento, essa resolução é para futuros clientes, quem está entrando agora. Para o cliente que está aguardando a demanda, ele comprou algo e está aguardando a chegada, ou ele comprou algo e ele está experimentando, fazendo a experiência daquilo, do seu produto, do seu serviço. Após a venda, após ele já ter feito, ele comprou algo, ele já recebeu, ele já utilizou, o que ele pode fazer? O que você pode oferecer a mais para esse cliente? O que você pode dar uma atenção para ele? Relacionamento. Enquanto a gente pensa em percentuais, o que pode acontecer, gente? Mas é muito raro, mas pode acontecer. Há um problema na empresa, aconteceu alguma coisa de entrega, por exemplo. A gente viu que em todos os lugares do mundo a gente está com muitos problemas de muita chuva, de congestionamento, de trânsito. Então, imagina que durante um dia, 2 dias,
existe uma grande demanda de pessoas que estão ligando porque não recebeu o produto no prazo certo por conta de chuva. É algo que você não tem como prever que dia que vai chover tanto assim. E a pessoa comprou de um dia para o outro, ou 24 horas, ou 48 horas para receber. Aí, nesse momento, que diria que é uma emergência, você poderia deslocar algumas pessoas que estão trabalhando em outras frentes para poder ter essas ligações e tirar esse time de espera desse funil de atendimento, porque é uma emergência, que vai ser todo dia. Vai ser algo que você vai precisar mudar tudo isso e verificar como você pode ser feito. Então, toda essa estratégia tem a ver com atendimento. Isso significa o quê? Que você precisa ter na sua empresa pessoas que trabalham com uma área definida, seja ela qual for, e que também possam dar o suporte em uma emergência. Você treinar os funcionários para isso. Isso não significa você, eu vou desviar a função, não. Ou que você vou ter que pagar algo a mais, não. Durante o tempo do trabalho que esse funcionário está lá, você vai dar um treinamento para atendimento. Gente, atendimento, todas as pessoas da empresa fazem atendimento, elas conversam com os clientes. Então, elas precisam ter o treinamento adequado para atender quem? O cliente interno, o cliente externo. É obrigatório isso. Obrigatório por quê? Porque a empresa que... Não, é obrigatório porque hoje atendimento está em todas as funções da empresa. Tratar bem as pessoas tem que ser parte de um processo. Por isso que é importante você ter um treinamento, ter uma consultoria, ter uma assessoria, ter uma palestra, ter algo que faça com que a pessoa de fora, o funcionário que está dentro da empresa, perceba a importância das pessoas que estão de fora. E aí, você consegue um relacionamento diferente. De novo, funil de atendimento. Ele vai te dar toda a estrutura para você ter um processo muito bem alinhado dentro da sua empresa. Quero aqui falar para vocês da Rádio Barreirinha, que ela é uma rádio que conecta com você, tem músicas, tem uma programação diferenciada, vale a pena você conhecer, entra lá na rádio, veja a programação, entenda como a Rádio Barreirinha pode trazer para você diversão, alegria, comprometimento e, claro, um atendimento muito eficaz, muito relacional, vamos dizer assim, com você que está nos ouvindo, caro ouvinte. Entra lá no site www.radiobarreirinha.com e vai estar trazendo para você muitas, muitas, muitas inovações que você vai gostar de ouvir. Hoje, por exemplo, 18 horas, aí no horário de Portugal, Paú do Sucesso com Luiz Guerra. Depois, às 20 horas, Cultura, com Leão Rebordosa. Vamos lá? A Rádio Pairinha, ela sempre está inovando e trazendo novidades para a gente. E é claro que a gente adora isso, de ouvir uma boa música, ouvir bons comentários. E eu estou aqui no Brasil falando sobre algo que sempre é importante quando a gente está falando de empresa. Soltar Cooperativa Conexão Novo Mundo, uma cooperativa de palestrantes que traz treinamento, consultoria, assessoria, um bate-papo informal, para que você possa entender como está a sua empresa e realmente saber se é necessário alguma coisa ou não. A gente faz o briefing com a empresa. Então, antes de qualquer contratação, é preciso saber se você precisa realmente. Às vezes é só um ajuste. Nós também fazemos o nosso atendimento formal e informal, poder fazer de uma forma diferenciada. E aquilo que nós estamos falando aqui hoje é o que a gente aplica na nossa cooperativa. E voltando aqui ao nossas informações sobre o atendimento, nós vamos falar qual que é o atendimento ideal. Primeira coisa, foco no cliente, não é na sua empresa. Quando você vai falar com o cliente, seja ele qual for, como que ele está, a primeira coisa você tem que saber ouvir. Por que quando tem as inteligências artificiais, ele pergunta para o cliente o que você precisa? Faça isso. 2, faça aquilo. 3, faça aquilo outro. Porque você está ouvindo o cliente. Quando você está falando, você fala bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Aguarde o cliente responder.
A gente verifica muitas pessoas que, quando estão fazendo isso, elas não param para pensar nisso. Então, elas falam, oi, tudo bem? Aquelas mensagens do WhatsApp que falam, oi, tudo bem? E daí já vem, falando o que precisa. Quando a pessoa responde, será que ela vai responder se tudo bem? Ou ele só vai dar a resposta daquilo que você está precisando e você não faz? Nem você vai perguntar que está tudo bem com ela. É só uma educação. Oi, tudo bem? Manda mensagem. Depois espere alguns segundos e depois fala. Percebi que você não está online nesse momento, mas quero saber se você está bem. O motivo também da minha escrita, né, da minha fala, do áudio, como você tiver, do motivo de eu ter te ligado é esse. Quando tiver um tempo, aguarde sua resposta. Mas você falou com ela, perguntou como é que a pessoa está. Inteligência artificial também pode fazer isso? É claro que pode. Mas lembre-se, você precisa personalizar aquilo que você está fazendo. Então, você tem que saber ouvir o que ele quer. E se ele chegar, olha, ele não chegar a responder, você depois pode mandar outra mensagem perguntando: você precisa de alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Aquela pergunta que você fez foi respondida? Saber perguntar, saber entender o que o cliente está precisando, saber ouvir, saber perguntar. E aí tem outra questão muito importante. Quando eu pergunto as coisas, e eu preciso saber as respostas das coisas, nem sempre. Porque às vezes o cliente está perguntando algo que não é do meu departamento, que eu não tenho todas essas informações naquele instante. Então, tem agilidade em responder, porque senão, se o cliente fica, como a gente fala, no vácuo, fica sem saber o que é, não dá certo. Então, pense o seguinte: quando você faz uma pergunta que o cliente está ali, você está com ele na palma da mão, no seu celular, no seu computador, onde for, não tem a resposta, responda. Aguarde, por favor, que eu estou verificando. É claro, você vai fazer isso em 1 ou 2 minutos. Às vezes ele está perguntando: olha, meu pagamento entrou e é algo que você tem acesso ao extrato, é só uma questão de você sair ali daquela tela, entrar no outro ali, no relatório que você tem financeiro e olhar. Olha, ele pagou, você já responde, não precisa falar, estou verificando. Não, já responde. Acabei de verificar e está tudo certo. Acabei de verificar, não consta seu pagamento. Você pode me encaminhar um comprovante? E se o cliente chegar e falar, por isso que tem que tomar cuidado com a inteligência artificial. Se o cliente fala assim, mas pode me mandar comprovante? Eu não estou com comprovante aqui agora. Você lembra o dia e horário, o dia e mais ou menos o horário que você fez o pagamento? Porque daí você pode olhar se o seu relatório, de repente ele não pagou com o nome dele, ele pagou com o nome de outra pessoa. Era uma conta que era para ser paga pela empresa, ele pagou em nome dele, pessoal. Era ao contrário. Tanto faz, tá? A conta, a nota fiscal está emitida para tal pessoa e foi outra pessoa, ou pessoa física ou pessoa jurídica que efetuou o pagamento. E você consegue localizar e daí você pode falar para ele: eu tenho um pagamento realizado nesse dia, porém, o nome que está aqui não é da sua empresa. Pode confirmar da onde saiu, qual é a conta que saiu? Ou, quando você puder, você poderia entregar o comprovante, porque eu tenho alguns depósitos realizados aqui na conta da empresa, porém, não é o mesmo nome, não está no seu nome. Será que não foi outra pessoa que pagou? Você começa a envolver e ele vai estar sabendo. Poxa, ele está preocupado comigo. Ele está realmente dando atendimento personalizado. Ele não está simplesmente falando por falar. Então, essa agilidade na resposta também é muito importante. Vai também ter muito da estrutura e do tamanho da empresa, mas ter alguém sempre focado no atendimento é essencial para aquilo que você precisa. E outra é a criatividade. Quando a gente fala de atendimento ideal, a gente tem que ser criativo, sim. Nós temos que saber e fazer algo que às vezes o cliente nem imagina, pensou naquilo. Mas quando você coloca a sua criatividade nesse sistema, muita coisa muda. As pessoas começam a entender que é possível fazer coisas diferentes com pouco.
Atendimento ideal é aquele que ele cativa, que ele faz com que a pessoa não esqueça mais dele, que ele queira fazer outras coisas diferentes, dentro daquele atendimento, dentro daquela empresa. E aí, tem outro fator. Atendimento ao cliente é pessoal, então é a forma como eu falo com o cliente. Porém, a empresa precisa ter uma padronização do que pode e o que não pode fazer. A empresa precisa entender que não vai ser um único funcionário que vai estar falando com ele. São os vários funcionários, são várias soluções, são respostas diferentes para o mesmo problema de formas diferentes. Mesmo quando a gente está usando o robô da inteligência artificial, você treina o robô para ser características da sua empresa. Colocar cultura organizacional dentro de um robô é uma das coisas mais difíceis, porém mais necessárias. Como você faz com que o robô entenda que quando ele vai dar uma resposta, ele tem que ter algo pessoal, saber como a gente faz. Aí, quando a gente fala de programação, existem N pessoas que podem fazer isso, são profissionais que treinam. Eu não sei se você já ouviu falar que quando você trabalha com qualquer inteligência artificial, que seja de texto, que ele vai te dar, você faz uma pergunta, ele dá uma resposta. Se você treinar essa inteligência, como que treina? Eu vou mostrar para vocês. Você treinar essa inteligência, ela acaba se transformando muito próxima daquilo que você fala. E quando você termina de fazer todo esse processo, é claro que você tem que ler, é claro que você tem que verificar se não há nada diferente, mas se você consegue colocar o seu jeito, a forma como você fala, tudo está relacionado. Por isso que quando a gente ouve muitas pessoas comentando, a minha inteligência artificial tem nome. Como assim tem nome? Eu coloquei o nome XYZ. Por quê? Olha, eu dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite. Por quê? Porque eu estou treinando a minha inteligência, que eu quero que ela seja educada falando essas 3 palavras. Quando a gente era criança, chamava de palavras mágicas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Se você treinar sua inteligência artificial para colocar essas palavras nos seus textos, quando você vai fazer algum robô trabalhar para você sobre atendimento ao cliente, ele também vai se comportar dessa forma. Agora, é uma empresa que não quer isso, que ela é muito direta e objetiva. Mas e você vai treinar de acordo com a cultura. Percebe que tem que ser o seu jeito, a sua empresa, sua forma de agir, sua forma de falar. Tudo isso vai fazer que você tenha um atendimento ideal. Quer seja por inteligência artificial, quer seja por você. Vamos entender um pouco a pontuação e as métricas que nós temos quando a gente fala de atendimento ao cliente? Pois bem, nós temos uma pontuação CSAT. O que significa essa pontuação CSAT? É uma pontuação que ela vai classificar o seguinte: o contentamento de satisfação do atendimento ao cliente. Contentamento daquilo que o cliente está esperando. Esperando do quê? De um serviço que é atendê-lo. Então, ali vai ter uma classificação. Sabe quando você termina um atendimento, que vem assim, você gostaria de participar de uma pesquisa de satisfação? Então, ali vai ter essa resposta do cliente, se ele gostou ou não, e o que, que ele quer mudar. Importante, gente, tudo isso que eu vou falar de métricas agora, é necessário fazer, mas é necessário acompanhar e dar uma resposta, porque se você só faz, só colhe o dado e não faz nada com ele, não vai adiantar nada. Então, primeiro esse. Qual é a solução que o cliente está, como que ele está se considerando em relação a esse atendimento que foi dado. Depois, é o primeiro contato. First Contact Resolution, que é o nome em inglês que é dado quando você tem esse primeiro contato. Olha, eu fui na primeira vez, entrei em contato com a empresa e já tive uma resposta. Consegui resolver de primeira. Então, como que pode ser feito isso? Em relação a, olha, atendimento está muito alinhado com o meu cliente. Eu sei o que, que ele quer, eu ouvi meu cliente, eu estou transformando isso de uma forma muito positiva. E aí, você tem a sua solução. Qual é o tempo médio de atendimento?
De teste com você? Quanto tempo você gostaria de ficar clicando até checar a sua solução? Lá informando tudo aquilo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e na hora que você começa olha, se você quer tal coisa, diz que 1, diz que 2, diz que 3, diz que 10. Discou lá o número, 9, né? Porque 10 não vai. 9. Ficou aqueles 9, um dos 9, tá? Que aquilo vai para outro que você vai ter que colocar de novo. Diz que 1 para aquilo, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Quantas vezes você consegue fazer isso para que você realmente tenha resultado? E qual é o tempo médio de espera? Eu liguei, preciso conversar com alguém, estou fazendo todo o procedimento. E aí, na hora que chega para alguém, eu tenho que ficar. Além de eu passar por todo aquele passo, tá? Tempo médio de atendimento, eu ainda vou ter que esperar para poder falar com o consultor com alguém que eu estou desejando. Qual é o tempo médio? Outra coisa é o Net Promoter Score. O que é isso? Quanto tempo, qual é o tempo, a avaliação que o cliente está dando? Então, você tem um tempo de atendimento, que ele pode gostar ou não, e falar, eu não gostei do tempo, mas qual que é a qualidade disso para você chegar até lá? Como que você vai ter uma avaliação numérica, para você saber como é que está a sua qualidade? Aí tem a questão da retenção do cliente. Quantos clientes que você conseguiu e que eles continuam com você? E de quanto em quanto tempo você chama esse cliente de novo para comprar de novo, para conversar com ele, para ter um retorno, para ver se ele está precisando de alguma coisa, uma continuidade. E outra coisa, qual que é a taxa de abandono? Olha, eu comecei um atendimento com o cliente e ele simplesmente foi embora. Ele parou, ele não está respondendo mais minhas mensagens. E aí, como é que faz isso? O que a gente pode trazer de novidades para isso? Como é que você pode fazer com que essa taxa não seja tão longa? Como é que você pode fazer para realmente saber se as métricas do que você está fazendo está ideal? Mudar sempre, fazer planejamento diferenciado, identificar como que a gente pode fazer isso, faz a diferença. Estou aguardando sua dúvida, sua sugestão, seu comentário. Olá, mais 5511 94566 3319. Repetindo, mais 5511 94566 3319. É o nosso WhatsApp direto para responder as suas dúvidas de quem estar aqui, ao vivo. E se você ouvir depois, não tem problema. Também pode mandar sua mensagem, que a gente responde para você com muito carinho, com muita atenção. Afinal de contas, o nosso atendimento tem que ser o ideal. A gente não poderia estar falando sobre isso. Quais são os resultados esperados quando a gente faz esse atendimento ao cliente? Então, primeiro, a gente reduz os custos operacionais, a gente acompanha as métricas, a gente sabe aquilo que precisa ser mudado, a gente ouviu o cliente, a gente percebeu o que ele comprou ou não, o carrinho que foi abandonado. Você consegue ter um material de dados muito importante. Quando a gente sabe trabalhar com os dados, sabe ler os dados, identificar o que pode ser feito, você tem uma redução no custo operacional, porque você sabe o que pode tirar e o que não pode, o que está valendo a pena e o que não está. Outra coisa é que você otimiza processos. Então, aquilo, o tamanho da velocidade desses processos, eles vão ser totalmente diferentes. Você começa a entender o que o cliente quer e o que você quer, e como tudo isso vai mudar. Quando eu falo você quer, o que a sua empresa precisa? Como que ele faz? Como que ela vai trabalhar para poder checar o resultado? E quando a gente fala de resultado, gente, estamos falando, sim, de resultados de satisfação do cliente, de resultados financeiros, de resultados dos clientes internos, como que os funcionários estão trabalhando, qual que é a resiliência, a resistência, a satisfação que ele tem da empresa. Hoje a gente sabe que o funcionário que não está engajado, que não está satisfeito com aquilo que ele está fazendo, ele não traz resultados positivos. Então, como otimizar esses processos? Porque vai aumentar a produtividade. Essa produtividade vai aumentar não de uma forma impositiva, de uma forma agressiva no sentido de
Tem sempre uma política, tem até um palestrante nosso, Paulo Maier, que ele fala o seguinte, a palestra dele é sobre ganha-ganha. Não tem essa questão, se eu vou ganhar, o outro vai perder. Não, ambos têm que ganhar. Então, quando a gente aumenta a produtividade, o funcionário tem que entender por que ele está fazendo isso, a empresa tem que entender por que está fazendo isso, o cliente tem que entender por que está fazendo isso, principalmente, o que cada um desses três pilares estão ganhando. Ninguém está perdendo, estão ganhando. O cliente está resolvendo o problema dele. A empresa está recebendo financeiramente seus resultados. O funcionário está trabalhando para ter os seus resultados. E a satisfação disso tudo. Tem gente que é apaixonada por atendimento ao cliente, tem gente que não gosta de ficar falando com o público. Tem tantas funções dentro da empresa que dá para resolver de uma forma mais natural. Eu não quero falar, mas eu vou usar a inteligência artificial para fazer os programas para. Eu não quero falar, mas eu tenho como mandar por mensagem por escrito. Eu quero falar porque eu não gosto de fazer a parte por escrito. Eu gosto de ouvir, então vamos ouvir o cliente. Tudo pode ser feito, desde que seja estruturado por quem está na liderança. Aí nós temos que alcançar o melhor aproveitamento dos recursos, seja eles quais forem. Seja ele o aproveitamento do recurso material, o recurso financeiro, o recurso pessoal das pessoas, o trabalho, a satisfação que nós vamos conseguir melhor com o cliente, tem que ser uma satisfação que também seja verdadeira dentro da empresa, para os funcionários, para a liderança, para todo mundo é ganha-ganha sempre. Perder é muito pesado. Quando a gente perde alguma coisa, eu vou ganhar um, ganha, outro perde. Então, vamos pensar em times esportivos, em atividades esportivas, no qual tem um vencedor. Mas, como a gente já ouviu por vários atletas, vários empresários, que ele fala, a vitória não nos ensina nada, o sucesso não ensina nada. O que ensina são quantos fracassos nós tivemos para chegar até o sucesso. Então, quando você tem uma estrutura e um planejamento, a empresa vai chegar no ganha-ganha, que todo mundo vai ganhar. Enquanto ela está aprendendo com os fracassos, nesses fracassos você percebe, um ganha, outro perde, tal, onde que eu posso melhorar isso? Então, você aumentando a satisfação interna e externa, você começa a chegar no nível que todo mundo deseja, da empresa bem-sucedida e da empresa encaminhada. Eu falei todo mundo, eu falei tudo isso, mas quanto a esse novo atendimento? O que realmente a gente pode fazer? Então, primeiro, o atendimento é personalizado, individualizado e automatizado. É preciso entender tudo isso, mas o cliente, quando ele está fazendo o seu papel de colocar ali a numeração, o que ele está precisando, ele tem que entender que ele é o robô, ele está falando com ele individualizado naquele momento. Por quê? Porque ele vai colocar um número que vai direcionar ele o problema dele, não o problema geral. E isso é uma questão de ensinar o cliente, de treinar o cliente. Isso é o treinamento do novo cliente. E esses treinamentos que a gente fala tanto para fazer, não é para fazer só com treinamento dentro com os clientes internos, com os funcionários, com os colaboradores, com os parceiros, com os apoiadores. Não. É para fazer também com o cliente. Vocês já colocaram em uma mesmo momento, numa mesma sala, numa mesma reunião, os funcionários, quem está atendendo internamente com quem está recebendo, primeiro que se você fizer um convite desse para o cliente só não vai mesmo se ele não tiver tempo naquele momento, se ele tiver uma outra atividade, se ele tiver ele não pode ir, porque se ele puder ir, ele vai fazer questão de, nossa, a empresa está me chamando para fazer um treinamento junto com os funcionários dele, para mostrar o que, nossa, que sensacional. Façam isso e vejam a diferença depois. Aí você precisa ter uma comunicação. Gente, como colocar uma comunicação com emoção dentro da inteligência artificial? Lembra que eu comentei que a gente pode treinar o nosso robô? Coloque emoção nesse robô. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma das emoções. Como você está? Tudo bem com você? E assim, pense como que é realmente aquilo que você está fazendo. Crie a sua storytelling da sua empresa. Para você, eu vou contar a minha história. Era uma vez uma pessoa chamada Zuleika.
Não, a minha empresa, a cooperativa Conexão Novo Mundo, surgiu de vários palestrantes que tinham feito o curso e que se juntaram. Para quê? Para poder transformar o mundo. Como que aconteceu isso? Você começa contando. Foi num domingo, às 17 horas, de uma tarde de setembro, que resolveram se unir para poder saber o que um podia ajudar o outro. E assim começou a cooperativa Conexão Novo Mundo. Eu não estou falando que fui, a fulana ou ciclana que chamou para fazer. Não, é a empresa, é o CNPJ, não é a pessoa física. E aí você já muda tudo. Você está falando de atendimento. Aí qual que é o fator? Uma coisa muito interessante é quando você tem um fator, uau, o que, que é isso? Você faz algo tão inusitado que o cliente fica, que surpresa gostosa, uau, é o inesperado. O que, que você pode fazer de inesperado para esse cliente? Ter o autoatendimento é obrigatório, porque tem aquele cliente que é tímido, que ele não vai querer falar com você. Ele vai querer fazer tudo automaticamente. Se precisar, lá no final, se ele confiar na empresa, pode ser que ele chame para falar, conversar com alguém. Senão ele vai fazer tudo automático, sem se preocupar com isso. Outra coisa, feedbacks. O que, que os clientes estão falando para você? Eu gostei do atendimento? Gostei. Não, eu não gostei. Eu quero fazer algo diferente. O que de diferente que você quer fazer? Então, quando você começa a perceber que o feedback é tão importante quanto outras coisas que você faz, vale a pena você investir em você mesmo, para você chegar até lá. Você mesmo, repito, CNPJ, empresa. Vou fazer um parênteses aqui, para quem for eu empresário. Trabalha sozinho, sozinha, tem toda uma estrutura para isso, mas o mais importante, quando a gente fala dessa estrutura, o eu empresário, ele precisa cuidar de tudo isso, e a parte que mais demanda, tá? É você ter esse atendimento ao cliente. E tem aqueles dias que você, aí se você é eu empresário, você vai ter que atender, você vai ter que vender, você vai ter que executar. São 3 passos. Divida o seu tempo com isso. Então, coloque na sua agenda, todos os dias, você vai ter que fazer meia hora, uma hora, aí vai também ter muito do seu tempo, de como você vai distribuir isso, mas você pode fazer, todos os dias eu vou fazer meia hora de atendimento ao cliente. E aí, coloque uma relação, vou dar um exemplo do que a gente faz aqui. A gente tem a nossa relação de clientes. Então, a gente tem X clientes. Esses clientes, eles têm que ser contatados pelo menos uma vez por mês, no mínimo. O ideal é de 15 em 15 dias para o nosso negócio de palestras. De 15 em 15 dias, esses clientes têm que receber alguma coisa para lembrar da gente. Se é um cliente que nós estamos finalizando ou crescendo numa negociação mais próxima, daí é semanal. E se é algo que dá para fazer, para ocorrer daqui a 15 dias, tem que ser até diário. Eu tenho, se eu não tenho o CRM, né, que você faz o relacionamento com os clientes, pois bem, eu tenho o CRM que fala, olha, hoje eu tenho que falar com tais pessoas, hoje eu tenho que falar com tais clientes, hoje eu tenho que falar com isso, e tem ali uma tabela. E daí as pessoas que trabalham aqui na cooperativa vão falar, esse dia eu vou falar com esse, vou falar com esse, a gente se divide. Porque a cooperativa não tem funcionário, tem cooperados. Então, cada palestrante vai estar conversando com alguém e vai estar falando aquilo que precisa para cada um dos setores. Então, se sou eu empresário, eu vou ter que ter. Na segunda-feira eu vou falar com esse, na terça-feira eu vou... E coloque meia hora por dia. Coloque dentro da sua agenda você contatar aquelas pessoas. E mais importante, qual é a sua capacidade de conseguir isso? Vamos supor que você está com a sua agenda lotada, mas você está fazendo meia hora hoje. E chega um cliente para você e fala, nossa, que bom que você ligou. Eu estou precisando de tal coisa para tal dia. Você não consegue atender. Por quê? Porque a sua agenda já está lotada. Mas fale para esse cliente, olha, nessa data eu não consigo, você consegue mudar a data? Ou eu posso te mandar um parceiro meu? Aí você faz parceria com outras pessoas, e essas pessoas vão ir nesse cliente, e não se preocupe que você vai perder ele não, porque você acabou de dar para ele uma possibilidade, se a outra pessoa pode até fazer um trabalho melhor que você,
Mas quando você faz essa parceria, o que vai acontecer? Você vai comentar, olha, vamos fazer uma parceria, mas é parceria mesmo. Um percentual daquilo que você conseguiu, você me passa? Mesmo que você não atenta mais, você vai ter uma renda recorrente ali, de algo que você indicou. E se você perder esse cliente, mas se esse cliente, quando ele precisar de outra coisa, ele vai vir procurar você porque você atendeu ele e se oferecer uma outra pessoa. Cria-se vínculo. E o vínculo faz com que você se transforme em algo muito melhor daquilo que você está lá. Esse é um novo atendimento que a sociedade está precisando. Nós estamos com um problema de saúde mental mundial. E o que que essa saúde mental fala? Por que que nós temos isso? Porque nós estamos com ansiedade, nós estamos com depressão por falta de atenção. As pessoas não estão dando atenção às outras pessoas. Enquanto você, dentro da sua empresa, consegue atingir a atenção, o atendimento dos seus clientes, você não só ajuda os seus clientes, a pessoa que está falando com você, como você ajuda o mundo a perceber que a internet, a inteligência artificial está aí para nos ajudar e nunca para nos substituir. Ela não vai conseguir substituir a gente, porque cada um de nós temos personalidade própria, jeito próprio de agir e de fazer. E com isso, é claro que nós somos individuais e a gente sabe como atender os outros, desde que a gente queira e seja disposto a fazer isso. Estamos terminando mais um programa. Espero, caro ouvinte, que você tenha gostado. Quarta-feira a gente estará aqui de volta, no mesmo horário, no mesmo canal, aqui falando da Rádio Parreirinha. E quero desejar para vocês um início de semana muito produtiva, muito positiva e com muito atendimento personalizado do novo cliente. Sou Sulei Catani, presidente da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Nos siga nas redes sociais. Se for pelo Instagram, Cooperativa Conexão. Se for pelo site www.conexãonovomundo.com.br. A gente conta com vocês, espera. Estamos aqui para ajudá-los. Anota aí, mais 5511 94566 3319. Obrigado, Rádio Parreirinha, e até breve. Tenha um excelente dia.